Olá, meu querido amigo, prezado amigo, é um prazer estar de regresso aqui consigo à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim e a toda a equipa aqui na Novo Tempo ou na Rádio RCS. Hoje quero dizer-lhe que, se por acaso costuma ver-nos, seja na televisão, ouvir-nos na rádio, quando ligar a sua televisão e por acaso lhe aparece aqui o programa Voz da Esperança, pode ser o caso o seu caso e de tantos que estão connosco, hoje quero dizer-lhe que, na verdade, pode escutar todos os nossos programas ou vê-los, porque temos plataformas onde é possível ver toda a sequência de programas. Pode, por exemplo, ir ao site novotempo.pt. E hoje é essa dicasinha que lhe queria deixar já no início, ok? Não lhe quero roubar aqui muito tempo ao nosso programa, mas se for ao site novotempo.pt, aí consegue ir à área dos áudios, por exemplo, e se costuma ouvir mais podcasts no carro ou andar com os seus fones enquanto faz uma corridinha e vai ouvindo conteúdos, pode ir precisamente aí buscar o seu podcast do programa da Voz da Esperança e, na verdade, de tantos outros que temos por lá. E, claro, pode sempre ir também no mesmo site. Tem a área de vídeo, a área de TV, e também tem todos os nossos programas, as diferentes séries, com todos os episódios. Aí pode ir até aos 50 e muitos episódios que já temos aqui da Voz da Esperança, ok? Não esqueça, novotempo.pt. Isto é sobretudo para si que nos está a escutar na rádio e a ver na TV, para saber que pode ir à procura de outros conteúdos. Por agora, hoje tenho aqui um programa muito especial para partilhar consigo. Lembre-se, estamos numa temporada a estudar e a descobrir os grandes momentos e episódios da vida de Jesus. Hoje temos mais um para descobrir. Por agora, deixo consigo as vozes e o piano do quarteto Voz da Esperança. Vibra em nosso ser.
voltamos, depois de escutarmos esta nossa abertura musical, que já nos coloca neste ambiente de esperança, que é realmente a nossa palavra-chave. Por falar-lhe em esperança, hoje tenho aqui uma oferta muito especial para si. Já sabe que gostamos sempre de oferecer alguns conteúdos com um objetivo. Sabe que estas nossas ofertas aqui na Novo Tempo, não é só na Voz da Esperança, não há nenhum objetivo comercial. Se porventura ainda tivesse essa dúvida, pode ter a certeza. Não só não vendemos esta revista que aqui oferecemos e os seus muitos números não são vendáveis, na verdade, como há zero interesse comercial. Nós estamos a tentar captar aqui clientes para nenhum produto. Aliás, se nos segue habitualmente aqui na Novo Tempo, canal 186, no YouTube, se nos escuta na Rádio RCS, com certeza já percebeu que nós não temos publicidade, porque esse objetivo comercial para nós não existe. Estas várias ofertas são uma forma de ajudarmos aqueles que nos acompanham e que gostam do nosso conteúdo. O nosso foco é esse, fazer bom conteúdo para o ajudar na sua vida, nas várias dimensões. Vida física, com muitos programas na área de estilo de vida, família, música, ou seja, bom entretenimento. E, claro, a Bíblia para nós tem muita importância na dimensão espiritual. O que nós pretendemos, e eu estou-lhe a explicar isso de uma maneira um bocadinho mais densa, é que estas ofertas são para o ajudar a ir mais longe, ou seja, a continuar a aprofundar estes temas de que aqui falamos. Por exemplo, hoje trouxe-lhe este guia de estudo, que é isso que é mesmo, embora na forma de uma revista, mas é um guia de estudo, capítulo a capítulo, muito profundo, sobre o livro do Apocalipse. Imagine um livro que gera tanto debate, tantas dúvidas, mas tem tudo a ver com esperança. É isso que eu hoje lhe quero dizer. Quer estudar o Apocalipse, o livro das grandes revelações proféticas? Envia uma mensagem para nós. Basta dizer Apocalipse. Se disser literalmente só isto, nós já sabemos o que é e depois entramos em contato consigo para obter as informações para lhe podermos enviar. Envie para nós uma mensagem. É assim que tudo começa. 933 939291. Anota aí o nosso número, se gosta de ir encomendando, pedindo estes materiais. 933 939291. E nós queremos muito que possa estudar por si mesmo, porque estas ofertas permitem-lhe fazer um estudo autónomo. Claro que se tiver dúvidas, pode contactar-nos. Nós temos instrutores bíblicos e pessoas que apoiam as dúvidas que as pessoas possam ter. Às vezes até os oradores dos programas podem apoiar também, mas neste caso envie então uma mensagem para nós e vamos ter muito gosto em fazer-lhe chegar este conteúdo, um guia de estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje não vamos estudar o Apocalipse, mas tenho um tema que não é menos relevante e interessante e vou-lhe já desvendar qual é. Há momentos na vida em que os recursos que temos à nossa disposição parecem pequenos diante das necessidades que são enormes. Isto é verdade para a nossa vida mais pessoal, mas também para este universo, para as nações, para as organizações. Às vezes nós olhamos para os desafios que existem, que estão à nossa frente e perguntamos como é que vai ser possível. Ora, não estou a falar hoje de economia nem de finanças aqui. Foi exatamente isto que os discípulos sentiram quando eles viram uma multidão faminta num lugar deserto, onde não havia nada ali disponível. Este episódio, lembre-se que estamos a fazer aqui uma jornada sobre a vida de Jesus, portanto estamos a estudar o quê? Os Evangelhos. E hoje vou consigo até ao Evangelho de Mateus e vamos ali ao capítulo 14. Jesus responde aos discípulos com uma ordem, talvez um bocadinho assim fora do comum. Jesus diz-lhes, não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Esta foi a ordem. Jesus transformou os discípulos em garçons e disse-lhes, dai-lhes vós de comer. De que é que estamos a falar? Aquilo que parecia impossível tornou-se uma das maiores lições de fé que nós encontramos em toda a vida de Jesus. Jesus tinha procurado um lugar tranquilo com os discípulos. Aliás, falámos disso aqui no nosso último programa. Só que a multidão descobriu onde ele estava e correu para encontrá-lo. Ora, quando Jesus viu aquelas pessoas, o coração dele moveu-se. De compaixão, aliás, como lemos muitas vezes nos Evangelhos. Isto está registado, como eu lhe disse, no Evangelho de Mateus. Agora vou partilhar consigo o versículo 14. E o que é que disse? Que Jesus, saindo, viu uma grande multidão
e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ora, curar uma multidão de pessoas doentes não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro. E o dia inteiro passou, enquanto Jesus ensinava, curava, consolava o coração daquelas pessoas. E quando o dia começou a terminar, então surgiu um problema prático. Pois é, ninguém tinha comida. E os discípulos então pediram a Jesus que despedisse o povo, ou seja, manda as pessoas embora para elas irem para as suas aldeias, para as suas casas e então possam comprar alimento. É aí então que, agora voltamos ao ponto para entendermos melhor que eu há bocadinho disse, que Jesus, é nesse contexto que Jesus vai surpreender os discípulos e diz, dai-lhes voz de comer. Ora, este convite, uma vez que os discípulos não tinham comida e já lhes tinha dito a Jesus para ele os mandar embora, era um convite a quê? À fé, um convite à fé dos discípulos. Os discípulos olharam para a multidão e, obviamente, viram que havia ali um problema e uma impossibilidade. Filipe, ele vai responder a Jesus. E aos discípulos, com uma lógica racional, 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles tomasse um pouco apenas. Mas André, agora junta-se outro discípulo, encontrou um rapaz que tinha um pequeno lanche. E os evangelhos contam que André veio com essa informação. Está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, mais uma vez, vem a lógica humana. Mas o que é isto para tantos? Se um discípulo fez as contas e disse, se for para comprar comida para esta multidão, isto não há dinheiro que chegue. Outro discípulo pega naquela quantia de alimento e diz, está aqui isto, mas isto, se calhar para 4 ou 5 pessoas é pouco. 5 pães, 2 peixes, uma multidão enorme. E é aqui que começamos a entrar nos grandes temas desta passagem. Aquilo que é pouco nas mãos humanas vai tornar-se suficiente nas mãos de Cristo. Jesus, o que é que fez? Mandou que todos se sentassem na relva e depois tomou aqueles alimentos, deu graças e começou a partir os pães. E os discípulos começaram imediatamente a distribuir à multidão. O resultado disto, por exemplo, quando vamos ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, está lá registado. Comeram todos, saciaram-se e ainda levantaram 12 cestos de pedaços que sobraram. Ou seja, todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. E nós, meu prezado amigo, veja o seguinte. Quando Deus entra na equação, isto vale para esta história como vale para a nossa vida, a escassez transforma-se em abundância. Por isso é que nós temos aqui uma lição profunda. Jesus podia ter criado o alimento diretamente. Um milagre de fazer aparecer ali pão. Mas Jesus utilizou outra estratégia, se quiser. Jesus escolheu usar o pouco que havia e que alguém estava disposto a entregar. Por isso é que este milagre extraordinário, muito conhecido, ele começa quando? Este milagre começa quando um rapaz, um menino, colocou nas mãos de Jesus o que ele tinha. Provavelmente com o receio ou a hipótese de que ele ficasse sem comer. Isto continua a acontecer hoje. Esta verdade continua válida. É isso que eu hoje lhe vim aqui dizer. Se quiser, na verdade é isso mesmo. Deus usa aquilo que nós entregamos. Primeiro nós recebemos, e o que recebemos é de Deus. Nós queremos nisso. Só que depois nós partilhamos. E nesse ato de partilhar é que se opera um milagre. Há uma ocasião em que Jesus disse o seguinte. Está lá em João, capítulo 6, versículo 35, uma passagem muito conhecida. Já deve ter ouvido. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nós só podemos alimentar outros espiritualmente quando primeiro recebemos dele. Esta é uma grande verdade. Depois do milagre, Jesus deu ainda uma outra instrução importante. O que é que voltamos lá ao Evangelho? O que é que nos diz? Que Jesus disse, recolham agora os pedaços que sobraram para que nada se perca. Nós vemos aqui um princípio de Jesus, que não deveria haver desperdício.
percebemos que cada bênção de Deus, ela precisa de ser valorizada. Só assim é que ela pode ser partilhada. Chegamos, por isso, a uma conclusão que eu hoje queria deixar consigo. Talvez olhe para a sua vida e pense que tem pouco. Que tem tão pouco, na verdade, que, portanto, não há nada que possa oferecer. Talvez pense que os seus recursos... Claro, se calhar estamos a pensar em recursos materiais, mas eu penso também nos recursos espirituais, por exemplo, a sua fé. Ou talvez as suas forças e coragem e determinação. Talvez olhe para esses recursos e pense que são insuficientes. Mas lembre-se de uma verdade. Nas mãos de Cristo, o pouco torna-se suficiente. É isto que esta velha história nos ensina. Deus, Ele não pede primeiro abundância. É por isso que Deus não está à procura de pessoas ricas, abundantes e abastadas, ou cheias de força, ou com muitos dons. Deus pede entrega. Pegue nas coisas que tem, nas oportunidades que tem, nos dons, nas capacidades, qualquer que seja o recurso. São esses que Jesus pode usar e multiplicar na sua vida. Sabe, um dia Jesus disse o seguinte, quase como um grande princípio: dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Uma medida que vai transbordar. Acredite nisto. Quando nós entregamos a Deus aquilo que temos, Ele tem o poder de multiplicar. Por isso é que hoje Cristo continua a afirmar a mesma verdade. E eu gostava de desafiá-lo a escutar hoje esta frase. Dai-lhes voz de comer. Lembra-se que foi o que os discípulos ouviram? Esta mensagem, este apelo hoje serve para si e para mim. Porque à nossa volta há muita gente faminta. Há pessoas famintas de pão e de ajuda material, mas há muita gente faminta de esperança, de verdade, de compreensão da verdade, de amor e afeto. Há muita forma de ter fome. E Deus quer usar a nossa vida para partilharmos esse alimento. Talvez hoje você esteja na posição de precisar que alguém partilhe consigo essa esperança. Hoje, à medida do que nós podemos fazer aqui na distância de um ecrã ou de uma rádio, hoje também nós queremos, de certa forma, ser esses que partilhamos consigo. Mas eu quero dizer-lhe isto, pegue no pouco que tem. Porque quando o pouco é entregue nas mãos de Jesus, então o milagre acontece. O milagre pode acontecer, torna-se possível. E eu posso dizer-lhe, eu já vivi isso na minha vida muitas vezes, de confiar em Deus. Eu vi isso na vida da minha família. Eu nasci numa família com muitas necessidades físicas mesmo, muitas necessidades. Quando eu era bebê, os meus pais quase que fugiram comigo de uma casa onde vivíamos, que era tão humilde, tão pobre, que uns meses depois de nós termos saído dessa casa, ela caiu. Esse é o berço onde eu nasci. Durante algum tempo da minha juventude, especialmente infância, eu e a minha família fomos ajudados, por exemplo, por amigos que bondosamente partilharam connosco, às vezes, bens materiais. Um dia, o meu pai andava muito preocupado porque, para uma necessidade que tinha, havia um valor que ele, infelizmente, não tinha. Tinha-se gasto naquele mês. A minha família atravessava um momento muito difícil. E há uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma senhora querida amiga da nossa família, que um dia aproximou-se do meu pai, fez-lhe assim força no bolso, colocou lá um valor e disse: guarde, Fernando, não diga nada. O meu pai nem percebeu muito bem e, quando saiu ao pé desta nossa amiga, meteu a mão ao bolso e viu que ela lhe tinha deixado uma quantidade que, naquela altura, isto tem muitos anos, era uma quantidade muito significativa, que era exatamente a quantia, o valor que naquela altura a minha família precisava. E nós percebemos como Deus multiplica nas mãos daqueles que têm pouco ou muito, Deus multiplica na vida daqueles que querem ser uma bênção. Eu desafio por isso agora, enquanto escutamos o quarteto e ouvimos esta voz que nos apela,
a considerar também que Deus nos quer usar como instrumentos nas suas mãos. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta está esperando, espera por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Tempos de angústia por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Manso e suave, a voz de Jesus. Jesus, que também podes sentir. Se estás cansado, vem já. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Vem já, vem já. Se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem. Chama, ó, vem. Chama, ó, vem, pecador. Manso e suave, Jesus está chamando. E essa voz é também uma voz que nos chama a confiarmos nele. Confie em Deus e no que Ele pode multiplicar na sua vida.
Estamos a chegar ao final deste nosso encontro. Quero, assim, muito rapidamente lembrar-lhe que hoje lhe ofereci este manual de estudo da Bíblia, o Apocalipse. Se é um livro que parecia misterioso e quer conhecê-lo melhor, acredite, esta é a melhor forma que tem à disposição. É gratuito, é mesmo uma oferta para o ajudar a aprofundar. Envie uma mensagem para nós. 933-939291. Basta dizer Apocalipse e nós vamos depois entrar em contato consigo. Foi um prazer termos estado juntos aqui na Voz da Esperança, no Novo Tempo, na Rádio RCS. Se Deus quiser, eu faço planos de estar aqui na próxima semana consigo. Até lá, fique bem, na companhia daqueles que mais ama e com a bênção de Deus na sua vida. Até breve.